Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E eu sou o Eduardo Jardim e esse é o Garden Futebol Internacional. Ainda para falar sobre o Mundial de Clubes, que vai ser, já falei, né? No vídeo de ontem já falei, esse tema vai ser o tópico principal aí dos vídeos do canal nos próximos dias todos. Mas ontem, eu ia falar sobre todos os jogos de ontem, porque eu assisti todos, Chelsea 2-0 no LAFC, Boca Juniors e Benfica, jogaço, 2-2, né? E Flamengo e Esperance da Tunísia, 2-0 Flamengo. Assisti todos e poderia até falar um pouquinho sobre esses jogos, mas eu vou falar sobre outra coisa que me incomodou muito, né? Que foi um pouquinho a questão da gente... Como é que eu posso explicar de uma forma mais reduzida, né? Eu tinha falado no vídeo de ontem, né? Muita gente aqui, que eu digo no Brasil, né? Diminui os times asiáticos e africanos igual os europeus diminuem os sul-americanos, né? A gente reclama muitas vezes, e eu tô até me incluindo nisso, que muitas vezes, por exemplo, eu não vi nada, de verdade, nada mesmo do Ilsan Hyundai. Mas eu coloquei lá no bolãozinho ali entre os amigos, a Fluminense vai vencer. Pô, como é que eu vou falar isso sem nem ter visto os caras, né? Foi só um chute por puramente um certo preconceito futebolístico, né? Que a gente tem contra asiáticos e africanos, muitas vezes. Então, esse vídeo é mais ou menos para pontuar isso. O quanto às vezes a gente faz exatamente com os outros o que fazem com a gente. E aí eu tenho até alguns exemplos perfeitos, né, entre aspas, para falar disso. Para não dizer que eu não falei dos outros times, né, rapidinho dos outros jogos, né, vou falar rapidinho de ontem. Chelsea e LAFC, né, o Chelsea foi melhor na partida, mas como alguém que acompanha muito o Chelsea, e eu acompanho, vocês têm aqui vídeos no canal sobre vários jogos do Chelsea, né, que é um time que dentro de uma partida pode variar muito. É impressionante o quanto o Chelsea às vezes se desliga dos jogos e deixa o adversário crescer muitas vezes. Se o LAFC tivesse mais qualidade, tinha feito gols ontem. Gols no plural mesmo. Porque tem alguns bons jogadores, o Boanga, por exemplo, o gabonês, que passou muito tempo na Liga Francesa, mas nunca foi lá um grande destaque assim. É um bom jogador, nada demais. Na MLS se encontrou como um jogador que pode ser ídolo. Para mim, até já é um ídolo do LAFC. Tem o Giroud também, que saiu do banco. Tem o Aaron Long, que é um zagueiro de seleção estadunidense, né? Um bom zagueiro, enfim, mas nada demais. Loris já no final de carreira ali, mas fazendo boas defesas também. Mas é um time que não é nada demais, tem suas limitações. A tendência é perder para Chelsea, perder para o Flamengo. Quem sabe até perder para o Esperance também, mas eu acho que até dá mais jogo. Mas o Chelsea fez um jogo tranquilo também, aquela pegada, né? Freio de mão um pouquinho puxado e tudo mais, mas teve chances perigosas para o LA, como eu falei, né? O LA chegou muitas vezes ali no ataque, faltou qualidade, é verdade, faltou qualidade para concluir, para dar o último passe. Mas no final o Chelsea produziu bem mais para vencer, né? Pedro Neto fez um bom jogo. O Pedro Neto também é um cara que é bem de lua, né? Em alguns jogos ele é o ponta que abaixa a cabeça e corre, em outros ele até tem tomadas de decisões melhores, né? O Nicolas Jackson fez um bom jogo saindo da área, dentro da área não deu tanta alternativa, não finalizou também a gol. Enzo Fernandes entrou muito bem e fez o gol dele, é um cara que sempre ataca muito a área, né? Sabe ler muito bem esses espaços. Liam Delap, né? Acho que fez um bom jogo ali dentro da medida do possível, né? Na sua estreia. Mas enfim, o Chelsea venceu com o freio de mão puxado, poupando jogadores, mesclando ali. E acho ainda que é favorito o grupo. Só que não é também uma missão impossível o Flamengo vencer. O Flamengo ontem foi muito superior ao Esperance da Tunísia, abriu o placar cedo, insistiu a todo momento com inversões muito bem trabalhadas, né? O Esperance tinha muita dificuldade. Quando o Flamengo partia pelo lado esquerdo e virava a bola de forma muito rápida pelo lado direito, o Esperance tinha muita dificuldade de defender esse tipo de jogada. E o Flamengo conseguia chegar muito bem. Faltou finalizar melhor um pouquinho, é verdade. O gol do Arrascaeta, ele pisando na área, igual ele tem feito muito no Brasileirão desse ano, por exemplo, faz 1-0. No segundo tempo, o segundo gol com o Luiz Araújo numa bela finalização, um passe muito inteligente do Jorginho, que fez uma baita estreia também, foi muito bem o Jorginho na estreia dele pelo Flamengo, organizando o time, vendo o jogo de trás, né, que é
uma característica que ele tem muito, né, exacerbada, uma qualidade muito boa dele. Mas, no geral, um jogo bem tranquilo do Flamengo também, sofreu pouco, espera-se até sair um pouquinho mais no começo do segundo tempo, teve uma chance ou outra, nada demais também. Mas, no geral, o Flamengo foi muito melhor, mereceu a vitória também, né? E o outro jogo, Benfica e Boca, foi loucura total, né? Uma loucura total que o Boca deu uma vacilada assim incrível. É engraçado que o Boca é muito pior que o Palmeiras e o Benfica é melhor que o Porto. E o Boca saiu com 2-0 na frente, conseguiu tomar um empate. Foi assim, lamentável de todas as formas. A torcida do Boca dominou completamente o estádio. Os europeus podem até considerar ali que estão levando a sério esse torneio e tudo mais, mas em questão de torcida eles não têm a menor comparação com as torcidas sul-americanas e as africanas também. Do Espera-se até um momento ou outro do jogo cantou em alguns momentos, né, competindo ali com a torcida do Flamengo, mas no geral as torcidas europeias não têm a menor condição de competir com as torcidas sul-americanas e africanas, né? Mas o Boca faz um 2-0, depois meio que para de jogar, ainda tem a vantagem de ter um jogador expulso do Benfica, que foi o Andrea Belotti, né, e assim, merecidamente. Mas depois toma um empate, um pênalti, que para mim foi o pênalti de VAR, né? Infelizmente acerta o Otamendi ali, né? Não lembro, nem lembro quem acertou o Otamendi, mas acertam ele realmente. E depois o gol de cabeça do próprio Otamendi, identificado com o River Plate. Aí é pra quebrar os caras mesmo, né? E claro, depois o Figal é expulso num lance imbecil, com todo respeito, é um lance imbecil. Poderiam ter marcado o pênalti naquele lance dele lá atrás, né? Antes, quando estava 2-2 já, se não me engano. Mas enfim, o Boca desperdiçou uma baita oportunidade de vencer e praticamente garantiu o segundo lugar, né? Porque Benfica e Boca vão vencer o Auckland. A questão é por quanto. E aí, por quanto vão perder do Bayern também. Então o Boca desperdiçou uma baita oportunidade de se classificar ontem. Mas enfim, falei tudo isso já. Fiz um resumão, que eu nem ia fazer, para finalizar o vídeo falando sobre o tema principal, né? Que como a gente não sabe, como eu falei no começo, a gente não sabe respeitar outros times e depois existe esse respeito também. Por exemplo, ontem eu vi muita gente falando, o Flamengo vai amassar, o Flamengo isso, aquilo, e realmente o Flamengo foi muito melhor, né, que os Spurs e tal. Mas a gente não tem a noção de que muitas vezes o Esperance não só o Esperance, outros clubes, né? Só para pegar o exemplo claro de ontem. O Esperance é um time que é 34 vezes campeão do seu país. Aí você pode argumentar, mas pô, joga na Tunísia. Pô, Edu, joga na Tunísia e não tem outros times concorrendo e tudo mais. Mas tem o domínio, não interessa. O segundo colocado é o Africain, que eu nem sei como é que se fala exatamente o nome, peço até desculpas, mas que tem 11 títulos nacionais, o Esperance tem 34. O Esperance também tem 4 títulos da Champions League africana, ou seja, tetracampeão continental, 7 vezes campeão da Supercopa da Tunísia, campeão 16 vezes da Taça da Tunísia. Pergunta se algum brasileiro sabe do tamanho do Esperance, né, no seu país ou na África. Não sabe. Ou o exemplo mais claro que é o Al-Ahly. O Al-Ahly é o maior campeão africano, né, da competição ali, da Champions africana, perdão, eu ia falar asiática, da Champions africana, é o maior campeão do Egito, um campeão que é um time que é campeão muitas vezes sendo dominante, né? Muitas vezes tem vários títulos invictos, vários títulos invictos. Já foi campeão também da Liga dos Campeões Árabe, tá? Que disputou algumas vezes. Então assim, é disparado o maior time africano. Pergunta se alguém aqui no Brasil respeita esses times. Ninguém respeita. Então, muitas vezes é uma hipocrisia da nossa parte, né? E eu estou me incluindo nisso, repito. A gente reclama do tratamento que os times europeus dão pra gente e a gente faz o mesmo com asiáticos e africanos. Eu posso pegar aqui um exemplo, tipo, times ingleses médios. Pronto. Todo mundo fala, mas o jogador brasileiro hoje quer jogar em times menores, quer jogar em times, quer jogar no Aston Villa, no Newcastle, tal. Eu vou pegar o Aston Villa. O Aston Villa é campeão de Champions. O Aston Villa é 7 vezes campeão inglês. O Aston Villa é 7 vezes campeão da Copa da Inglaterra. Pega times grandes no Brasil que não tem essa quantidade de títulos. Tem times grandes no Brasil, eu vou citar os que estão no Mundial, claro. O Fluminense e o Botafogo ganharam o continente pela primeira vez há 2 anos. Então, assim, é
falta de respeito com esses times também, sabe? A gente muitas vezes comete o que a gente mesmo reclama. Então, é importante pontuar isso. O Mundial de Clubes serve para muitas coisas, para ver que os europeus também não estão com essa moral toda que eles acham que tem em relação a gente, mas como eu falei no vídeo de ontem, dane-se, a gente precisa da validação deles. Eu de verdade não ligo. Mas às vezes a gente também precisa olhar para o nosso próprio umbigo e ver que a gente não dá moral para os times de fora que merece. O Pachuca no passado sacolou 3 no Botafogo. Ah, mas o Botafogo viajou, teve tempo curto. Bom, gente, paciência. O Pachuca não tem nada a ver com isso. O jogo aconteceu, os dois times entraram em campo e o Pachuca, 3-0 nos caras. E eu poderia citar outros exemplos, como eu falei ontem. Teve o Al-Ahly batendo o próprio Palmeiras, o Tigres batendo o Palmeiras, teve o Al-Ain batendo o River Plate. Se você voltar um pouco mais no tempo, claro, tem o Raja Casablanca batendo no Atlético Mineiro. Tem vários exemplos aí, vários. E mesmo assim, o brasileiro não aprende, tem que saber respeitar outros times. O futebol brasileiro é gigante, é talentoso ao extremo, tem uma das maiores histórias do mundo. Mas nós não somos os únicos que sabemos jogar bola. Não existe um jeito só de jogar bola. Eu acho que o brasileiro às vezes precisa entender isso. E esse Mundial é um bom exemplo aí, uma porta de entrada para a gente abrir os olhos em relação a isso. Mas enfim, o que você pensa sobre os jogos de ontem? Os jogos de hoje vão acontecer e amanhã tem vídeo, certamente, claro. Mas é isso. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!